Então, pessoal, vamos agora aos exercícios. Módulo 11, página 395, livro 2. Vejam só esse primeiro exercício da Universidade Federal do Tocantins. O gráfico representa o comportamento de uma massa fixa de um gás. Observando o gráfico, é incorreto afirmar. O gráfico é uma descrição da lei de Boyle? Lembre, os três gráficos, dois são retas e uma é uma hipérbole. A hipérbole é a lei de Boyle. Isso é uma... O quê? Lembrem o que é isso? É uma isoterma. Quando a pressão do gás cai de 4 para... Cadê a pressão aqui? De 4 para 2, seu volume aumenta. Em 4 era 1,5, em 2 é 3, tá certo? Opa, perdão. O produto pressão-volume para esse gás é constante? Sim, porque a temperatura não muda. O gráfico representa uma isoterma, pois a temperatura não varia? Sim. O gráfico representa o comportamento de um gás real? Não, é de um gás ideal. Então vamos lá. Qual que é a alternativa que está incorreta? É aí. Não é de um gás real, e sim de um gás ideal. Os gases ideais e mantidos a temperatura constante, ou seja, um processo isotérmico que caracteriza aquela curva em parábola, aquele gráfico na forma de uma hipérbole, é a equação que obedece à lei de Boyle, PV igual a constante. Então, de todas as alternativas mostradas anteriormente, a que está incorreta é a letra E, certo? O segundo exercício. Aí, galera, deixa eu abrir um pouquinho aqui que está ficando escuro. Vou melhorar um pouquinho a claridade aqui que está ficando bem escuro já. Um balão tem inicialmente a pressão de 760 mm de mercúrio e o volume dado por V. Após ser submetido a uma transformação isotérmica, seu volume passa a ser 20 vezes maior. Para essa situação, podemos afirmar que, em relação à pressão inicial, a nova pressão do balão corresponde em que porcentagem? Vamos ver, então. O que a gente tem que fazer? Vamos começar resolvendo. Pressão inicial, quanto que vale? 760 mm de mercúrio, que é a mesma coisa que uma atmosfera. O volume inicial, não sei o valor, estou chamando de V1. A pressão final é o que eu quero encontrar. E o volume final, ele é 20 vezes maior, o volume final é 20 vezes maior que o volume inicial. Beleza. Eu percebo que eu tenho pressão, volume e fala que é dada uma transformação isotérmica, então a temperatura é constante, eu vou usar a lei de Boyle e Mariotti, P1, V1, P2, V2. No lugar do P1, 1 atmosfera, no lugar do V1 é V1 mesmo, P2 eu quero encontrar, e o V2 são 20 valores de V1. Eu tenho V1 de um lado, V1 do outro, eu corto. Então, como que fica a equação depois? P2, voltando lá, vou ficar com 1 igual P2 vezes 20, o 20 passa por lado de lá dividindo, fica 1 sobre 20 igual a 0,05 atmosferas. Como que eu sei a porcentagem dessa brincadeira? Porque ele quer a porcentagem de P2 em relação a P1. Uma atmosfera está para 100%, 0,05 atmosfera para X, regra de 3, que está todo mundo especialista em fazer, X igual a 100 vezes 0,5, isso dá 5%. Portanto, a alternativa correta, a alternativa E, de esperança que as aulas presenciais voltem logo. Olha que nebuloso esse exercício, só de ler o enunciado já dá preguiça. Clapeyron, Boyle,
Mariotti, Gay-Lussac, Van der Waals, entre outros, desenvolveram importantes estudos envolvendo as propriedades dos gases. O comportamento de gases reais se aproxima dos gases ideais em condições de baixa pressão. Teoria é isso. Bem como os gases contidos em um grande volume e gases mantidos em altas temperaturas. Considere que em uma experiência de laboratório, um recipiente de volume 8,2 litros totalmente fechado, contendo 1 mol de gás ideal a 4 atm, é submetido a uma expansão a temperatura constante igual a 127 graus. Opa! O X da questão, o que resolve o exercício, essa palavrinha aqui, ó, essas palavrinhas, temperatura constante. Então isso é uma transformação isotérmica, lei de Boyle-Mariotti. Agora a gente vai precisar de um novo volume, e por conta disso ele quer saber qual a nova pressão exercida nesse novo volume. Vamos lá. Olha aqui a curva que representa todo esse enunciado. Então vamos lá. Pressão inicial 4 atm. Isso me dá um volume inicial de 8,2. Então pressão inicial 4, volume inicial 8,2. Ele quer o valor da pressão 2. Para isso o volume é de 32,8. Ótimo. Agora é uma transformação isotérmica, já comentamos. P1, V1, P2, V2. P1 vale 4, V1 8,2. P2 eu quero encontrar e o V2 32,8. Beleza. O 32 está dividindo, vai para o lado de lá, está multiplicando, ele vai para o lado de lá dividindo. 4 vezes 8,2 dá 32,8, dividido por 32,8. A nova pressão é uma pressão de 1 atm, ou seja, se eu aumento o volume, como eu fiz de 8,2 para cá, eu vou diminuir o volume. E encontro o volume de 1 atm, alternativa correta, alternativa C. Passando agora para o outro módulo, o módulo 12. Veja. Certa massa de gás ideal, sob temperatura de 30 graus Celsius e 2 atm, é submetida a uma transformação isocórrica. E sua temperatura foi aumentada em 150 unidades. Dessa forma, é correto afirmar que... Vamos fazer as contas com esses números que estão aqui e depois a gente vem atrás da informação correta. Isocórrica. O que significa isocórrica? A mesma coisa que... vamos ver... isovolumétrica, ou seja, volume constante. Então, se ela é isocórrica, volume constante, a formulinha que nós vamos usar, P1 sobre T1, P2 sobre T2. Pressão inicial, 2 atm. Temperatura inicial, 30 graus. Só que está em graus Celsius. Para trabalhar aqui, eu preciso em Kelvin. Então, eu somo 273 e encontro o valor de 303 Kelvin. P2 eu quero. O T2 é a temperatura inicial mais 150 unidades, ou seja, dá 180 de temperatura final. Somando 273, eu chego em 453 Kelvin. Beleza? Com isso, agora eu substituo esses valores que eu encontrei nessa expressão e olha aqui que eu tenho. P1 vale 2, T1 303, P2 eu quero, T2 é 453. Multiplique em regra de 3 em x, né? 303 vezes P2, 2 vezes 453. E pego esse número 303, passo do lado de lá dividindo, encontro
uma pressão de aproximadamente 3 atmosferas. O que aconteceu com a pressão? Ela aumentou à medida que eu aumento a temperatura. Então, a alternativa correta, a alternativa C. Ou seja, a volume constante, a pressão no final, a pressão exercida sobre a massa gasosa foi aumentada para aproximadamente 3 atmosferas. Joinha, joinha. Vocês tinham esse exercício no caderno já resolvido. Estamos apenas revisando para que na semana que vem a gente entre com conteúdo novo. O gráfico a seguir representa uma transformação isovolumétrica de um gás ideal. Então eu tenho a pressão de 4 atmosféricas e eu tenho a temperatura de 40 graus Celsius. Perdão. Quando eu passo a pressão para 8, qual que é a nova temperatura? Então a gente vai calcular, já que é isométrica, qual que é a fórmula que nós vamos usar? P1, T1, T2, T2. Qual o valor do P1? 4 atmosferas. Tiramos do gráfico. T1, 40 graus Celsius. Tiramos do gráfico. Que você vai somar 273 e dá 313 Kelvin. T2, 8 atmosferas. A T2 é o que eu quero. Então nós vamos pegar esses valores aqui e jogar na fórmula. Olha lá. P1, 4, T1, 313, T2, 8, T2 eu quero. Regra de 3 e eu encontro, aqui é 313 vezes 8 dividido por 4. Isso me dá, está errada a escrita, 626 Kelvin. A alternativa correta é a D. E para encerrar essa aula de hoje, vamos fazer o terceiro exercício, esse módulo que fala que um gás ideal é transferido para 2 recipientes iguais, sendo que cada um deles comporta um mol de gás. Maravilha! Em cada um deles, o volume ocupado é de 50 litros, a temperatura de 150 graus e 0,7 atm. Maravilha! Volume de 50 litros em cada um deles. Então o volume não vai mudar. Vejam só. No primeiro recipiente ocorre uma reação isobárica, sendo que a temperatura final é 210. E no segundo é realizada uma transformação isotérmica, onde a pressão final é 0,35 atmosferas. Desse modo, o volume final nos dois recipientes ele quer. Então vamos fazer duas contas. Primeira conta. Recipiente 1, isobárica, pressão constante. V1, 50 litros, o V2 eu quero. T1 é 150 graus, mais 273, 423 Kelvin. E o T2 vale 210, com mais 273 dá esse número. Vamos à conta da transformação isobárica. V1, T1, V2, T2. 50 por 423, V2 por 483. Regra de 3 para fazer as contas e eu encontro um volume final de 57 litros. Vamos para o segundo recipiente. A transformação é isotérmica, então é Boyle-Mariotti. V1, 50 litros. Todos esses dados estão enunciados. Atenção na hora de ler. P2, 0,7 atm. P2 eu quero. P2, 0,35. Uso Boyle-Mariotti. No lugar do P1, 0,7. Do V1, 50. P2, 0,35. V2 eu quero. Tenho um volume final de 100 ml. O volume no primeiro recipiente 57, no segundo 100 ml. Então, alternativa correta, alternativa E. Pessoal, tá aí essa revisão que foi feita para a gente estar começando o
os conteúdos inéditos a partir da semana que vem. Era muita matéria para eu deixar para trás e não linkar isso para a próxima aula. Então vocês revisaram, vocês viram que não é complicado, é praticamente aplicação de fórmula em Rebeliante 3 e na próxima aula a gente volta a trabalhar sobre graças. Um grande abraço e um ótimo final de semana para vocês. Beijão!